Estamos de volta com o Programação Nacional, um programa todo especial voltado para nós mulheres. Nós estamos falando da prevenção, do cuidado com a questão do câncer de mama. A gente até brincou, né, com a roupa hoje, né, doutora? Uma roupa rosa, porque é um símbolo, e esse símbolo é importante, que a gente fale, que torne conhecido, que divulgue a prevenção ao câncer de mama e o tratamento, é claro. Tenho a honra de ser recebida hoje pelo Dr. Jorge Shida, um especialista em mastologia com 25 anos de carreira, já atendeu muita gente. E eu entrei aqui no hospital hoje e eu li uma frase, o que significa um atendimento humanizado, porque a frase dizia, precisamos ter um atendimento humanizado. No outro bloco você falou, o doutor, o médico precisa ser humano e humilde. Retoma para mim esses valores. O câncer é uma doença terrível, né? Como a gente já disse, é fatal, pode ser fatal, né? E esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma paciente que tem câncer de mama, que a doença é fatal e que essa pessoa talvez não tenha uma esperança de viver mais alguma coisa, né, no futuro. E é mentira, né? Na verdade, o câncer é curável, né, na maior parte das vezes, só que isso fica muito forte e ela vem muito fragilizada para a gente, né? Então a gente precisa entender isso, né? Todo mundo que trabalha aqui no Pérola Byton, tá, é treinado e sabe que a paciente vem desse jeito. Então, é aquela história, né? O comerciante fala, o freguês sempre tem razão. Aqui a gente fala, o paciente sempre tem razão. Em todo o momento ela sempre tem razão, porque ela vem pior do que um freguês de comércio. Ela vem bem diminuída, bem fragilizada, ela vem pequenininha e a gente tem que pegar com a mão, delicadamente, e levantar essa paciente. Porque senão ela não vai tratar direito, senão ela não vai aderir ao tratamento. Doutora, agora você está falando das atitudes que vocês procuram ter e é uma prioridade para vocês. Mas, por exemplo, quando começa o tratamento para valer, eu queria entender assim, quais são, como fica essa paciente do ponto de vista físico? Vocês já vão direto para a quimioterapia? Qual é o nível de agressão que tem? Varia muito do estado que a paciente chega para a gente, né? Quer dizer, se o tumor está muito avançado ou se ele está mais precoce, né? Se está avançado, a paciente vai primeiro para a quimioterapia, né? Se ela está no início, ela vai primeiro para a cirurgia, tá? A cirurgia dos casos iniciais, a maioria das vezes é feita com cirurgia conservadora. A paciente não perde a mama. Ela ganha uma cicatriz pequena e é remodelada a mama para que fique mais adequado possível. Em grande parte das vezes a gente usa o conceito da oncoplastia, de fazer às vezes até uma associação com a plástica para que a paciente saia mais adequado, até com a mama mais montadinha, mais bonitinha. Às vezes a paciente está com a mama flácida já pendente e às vezes dá para fazer um ajuste e deixar ela como se fosse uma plástica mamária que ela estivesse fazendo mesmo, né? Isso é possível. E as pacientes que têm o tumor mais avançado, essas vão para a quimioterapia, o tumor a maioria das vezes responde, né? Diminui de tamanho e a gente às vezes consegue ainda conservar a mama dessa paciente, quando no início a indicação seria uma mastectomia, quer dizer, a retirada da mama. Depois da quimioterapia, ela pode ser proposta à paciente uma quadrantectomia, uma conservação da mama, né? Por isso que é importante essa decisão junto com a paciente. Essas decisões aqui são junto com a gente sempre faz com a paciente participando. Então vocês conversam sobre familiares, tudo. sobre tudo. Né? A gente tem que conversar sobre essas questões. Existem pacientes que não querem operar, né? E a gente também respeita essa posição. A gente vai procurar com diálogo, com um atendimento psicológico, tudo isso a gente também proporciona aqui, né? Do atendimento de assistente social, psicologia, apoio psicológico, apoio de grupo, né? As pacientes fazem encontros de grupo aqui, as pacientes com câncer de mama discutindo sobre seus problemas, né? Isso é muito importante, tá? Apesar de hoje até ser uma lei, né, que a gente sabe que é uma lei estadual, né, que todos os hospitais têm esse tipo de apoio. Ofereçam esse tipo de apoio, né, e aqui nós já temos. Isso tudo faz com que a paciente comece a ter uma adesão ao tratamento, né? Ela se sinta não sozinha, ela se sinta amparada. Né? Doutor, exatamente aí que eu quero tocar. Você, com esses teus 25 anos de profissão, é muito tempo. Qual é o papel dos familiares?
Qual o papel do marido, dos filhos nesse processo? Antigamente eu tinha uma ideia, né, uma ideia totalmente errada, né, de que os familiares se afastavam das pacientes que tinham câncer de mama ou qualquer coisa nesse sentido, que abandonavam as pacientes na enfermaria. Depois que a gente fez um levantamento e a gente aprofundou o estudo aqui no Pérola Aberta, a gente sabe, na verdade, que é o contrário. Os familiares apoiam muito a paciente, né? É que na maioria das vezes são pessoas mais humildes, né? Elas precisam trabalhar, elas não podem faltar ao trabalho, né? Elas não podem ficar o tempo todo com a paciente aqui, apesar de eles quererem ficar, né? Eles se desdobram ao máximo com essas pacientes, tá? A gente descobriu isso no estudo que a gente fez aqui com assistente social. Olha que coisa, né? Eu tinha uma ideia de que eles não vêm, puxa vida, eles não ficam juntos, deixam ela sozinha no leito. Como é que é isso? É a mãe, poxa, né? Não, a gente não entende que eles, na verdade, precisam trabalhar. Eles têm os filhos para cuidar. Criança pequena. Eles têm a criança pequena. Às vezes a paciente que está aqui, a maioria das vezes a paciente aqui é o arrimo de família. A própria paciente que está internada, está doente, está se tratando, é o arrimo da família. Exatamente. Sem ela, a família não é nada. Então, fica aquela situação, se ela sai de um comando, de uma situação familiar em que ela determina, até a providência, né? Bancando economicamente, socialmente, culturalmente essa família, e quando ela sai do círculo dessa família, o resto da família tem que se mobilizar para que as coisas continuem. Para dar conta. Né? Para dar conta. Então, isso é muito importante. A gente foi descobrindo isso também por conta da assistência social, que fez um trabalho aqui maravilhoso, que não foi só de encaminha você para lá, encaminha você para cá. Fez um trabalho de assistência social de verdade, né? De descobrir o que está acontecendo com essas pacientes, como elas são, qual o perfil de cada paciente, se ela que é responsável financeiramente da família ou não. E a gente foi descobrindo essas coisas. E a gente agora sabe que a família, na verdade, apoia mesmo. 99% das famílias não abandonam as pacientes com câncer. Doutor, como é que você lida com o fator da culpa? Porque eu fico imaginando que em alguns casos a mulher não foi fazer a prevenção e de repente descobriu que o câncer. Tem essa questão da culpa? Tem e não tem, né? Na verdade, assim, o grande problema do Brasil, a gente ouve por aí fora que a mamografia, né? Precisamos de mamografia, de mamógrafos espalhados pelo Brasil todo, porque a mamografia faz a detecção precoce do câncer de mama. Faz, é verdadeiro, faz sim. Só que o grande problema que a gente sabe que no Brasil tem não é a falta ou a presença do mamógrafo. O Brasil precisa primeiro mexer num ponto muito importante. É no diagnóstico, não atrasar o diagnóstico. 75% das pacientes atendidas aqui no Pérola Byton são pacientes que detectaram o nódulo pela palpação. Pelo toque. Pelo toque e não pela mamografia. E quando se detecta o nódulo, ela fica preocupada, a maioria fica preocupada, vai procurar o serviço médico. Hoje em São Paulo a gente está melhor estruturado, hoje em São Paulo tem já um sistema de referenciamento muito bom, né? até é sistêmico, né? Por computador que se marca, tudo mais, né? Chamado CROSS, na prefeitura o SIGA. Isso ajuda bastante, né? Porque o posto de saúde consegue encaminhar rapidamente para uma rede terciária. Mas o grande problema é que chega na unidade básica de saúde, o médico palpa, ele percebe, ele tem conhecimento de que aquilo pode ser um câncer, em vez de ele encaminhar a paciente diretamente para o centro terceirizado como o nosso, ele pede uma mamografia que leva 2 meses para ficar pronto. Aí volta para ele, aí ele fala, a mamografia realmente está mostrando que tem alguma coisa aqui, então precisa da biópsia. Então ela vai pedir uma biópsia na unidade básica de saúde, que é uma burocracia, é um atraso desnecessário. Ela vai procurar essa biópsia, não consegue achar um lugar que faça, e volta 6 meses depois. O que já avançou bastante. Que já avançou bastante a doença. Quer dizer o quê? Chega aqui no Pérola Byton com 6, 8 meses de atraso. Quando ela descobriu lá atrás, e ela poderia ter sido encaminhada para cá no primeiro dia. No dia que descobriu? No dia que o médico palpou,
encaminha-se para o Pérola Abaito. Não precisa de mamografia, não precisa de nada disso, ela precisa de uma biópsia, ela não precisa de exames para detectar o que é aquele nódulo. O nódulo só é detectável com biópsia. Só a biópsia confirma se aquilo é câncer ou não. E vocês fazem aqui? Fazemos isso no mesmo dia, no primeiro atendimento. Olha, gente, muito importante a gente retomar. Pérola Abaito é uma referência no estado de São Paulo, atende mulheres de outras regiões. Mas acredito que também nos estados, os outros estados, as pessoas que estão nos assistindo pelo Brasil afora, também tem centros de referência que podem agilizar esse processo, né? Porque um dia a mais é um tempo perdido. Exatamente, é isso que a gente provoca aí nos outros estados, né? A gente tem um projeto que a gente divulga a forma com que o Pérola atende, e a gente divulga inclusive o que o governo, a Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual, os esforços que tem para regulamentar essa distribuição, né? Antigamente aqui no Pérola Abaito, antigamente não, até pouco tempo atrás, a gente atendia as pacientes com um papelzinho na mão de porta, que a gente fala, né? Que elas vinham aqui, toque, 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 doutor, eu tenho um nódulo e eu preciso ser atendido, né? Isso a gente tem que evitar, porque isso aí é uma coisa desumana, né? Dá um papelzinho para a paciente, olha, procura um médico, procura um hospital que possa te atender. E ela vai batendo de porta em porta e só ouvindo negativas. Ah, aqui a gente não tem, aqui a gente não faz. Você veio no lugar errado, você não marcou de forma errada. Né? Corrigindo tudo isso, veio esse sistema de regulação. Né? Que seja do município, que seja do estado, e hoje está em propaganda inclusive de prefeituras, né? De que vai ter prontuário eletrônico, que vai ter toda essa situação de regulamentação eletrônica. Isso é muito bom, isso realmente é muito bom, né? Isso vai dar um avanço bastante grande, né? Vai ajudar bastante aos médicos, inclusive às pacientes, né? De acesso rápido. E colocar para os pacientes e para os médicos da Unidade Básica de Saúde que não há necessidade da biópsia, porque a biópsia, você pedir na Unidade Básica de Saúde, a biópsia vai atrasar. Que seja feita num centro de especialidade, como um AME, que é secundário, ou no hospital secundário, ou que já encaminhe diretamente para a rede terciária que trata, né? Para evitar essa demora e para poder cuidar dessas pacientes. Isso cura mais do que qualquer quimioterapia, né? Gente, tá bárbara a nossa conversa com o Dr. Jorge, no sentido da orientação, da explicação, do esclarecimento sobre esse procedimento de cuidado, de prevenção e de tratamento do câncer de mama. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.